Capítulo 20 Grama de bruma púrpura. Santa Grama Negra da Família Divina. Ela tem o efeito de fortalecer a força de uma alma com base na idade da grama. Quanto mais velha ela é, mais forte se torna. Uma única Santa Grama Negra de 5 anos vale 50.000 moedas, uma Santa Grama Negra de 10 anos ou 20 anos, elas seriam 10 vezes ou até mais caro. Vamos ouvir o jovem mestre Shen. Sim, vamos ouvir você. Shen Linjian olhou ao redor e contou a quantidade de pessoas presentes dizendo, um total de 20 pessoas, mas ainda precisamos encontrar um pouco mais. Recentemente, foi encontrado em uma ruína da cidade. Muito provavelmente deixado para trás durante a Era das Trevas, um grande número de pessoas foram lá para explorar. Portanto, Shen Linjian agora estava encontrando mais pessoas para explorar juntos. Duzi, Lu Piao, e os outros olharam para a multidão distante. Se tivéssemos a Santa Grama Negra, Duzi certamente teria um grande sucesso no ranking de bronze de uma estrela, Lu Piao murmurou, mas coisas como a Santa Grama Negra não eram algo que alguém como eles podiam pagar. Se tivessem o dinheiro, seriam capazes de comprar grande quantidade de preciosas ervas e elixires para ajudar na sua formação. O que Nili se importava não era dinheiro, mas era outra coisa. Em sua vida anterior, um monte de especialistas foram explorar as antigas ruínas fora da Cidade da Glória, mas não conseguiu encontrar nada. Quem teria pensado que Shen Linjian e seu grupo encontraram uma passagem secreta e, finalmente, encontrariam uma grande quantidade de tesouros? Nili ouviu todo o detalhe do que aconteceu na exploração como Iziun também participou neste evento. Shen Yui também encontrou uma lâmpada espiritual da exploração que foi leiloada por 1 milhão de moedas. Não valeria a pena a atenção de Nili se fosse apenas 1 milhão de moedas, mas Nili sabia o uso daquela lâmpada espiritual. Se ele obtivesse aquela lâmpada espiritual, seria de grande ajuda para seu futuro. Aquela lâmpada espiritual, ele precisa ter. Nili se levantou e caminhou em direção a Shen Linjian. Eu gostaria de me juntar à sua equipe, me pergunto se o mestre Shen está disposto. Quando Nili olhou para Shen Linjian, um sinal de lembranças flutuou em sua cabeça. Shen Linjian foi muito destacado entre os outros membros da nobreza, ele estava a um passo de se tornar um espiritualista demoníaco de rancouro negro na vida anterior. Ele não podia ser considerado bom ou mau como ele não o conhecia muito bem, mas na batalha final da Cidade da Glória, uma vez Shen Linjian sabia que a Sagrada Família tinha fugido da batalha permitindo que o portão ocidental fosse quebrado, ele, em uma raiva, decapitou 6 membros da Sagrada Família. Ele pode ser considerado como alguém que conhece bem seus rancores. Shen Linjian levantou a cabeça, olhando para Nili por um tempo e não respondeu, quem é você? Você sabe o que vamos fazer? As pessoas ao lado de Shen Linjian olharam para Nili, mostrando um pouco de zombaria. Pirralho, você alcançou a posição de bronze. Se você não tiver, então não venha aqui para se juntar à diversão. Nili virou-se de frente para aqueles que o ridicularizavam, dizendo, claro que sei o que vocês estão pretendendo fazer. Vocês estão se preparando para explorar as ruínas da antiga cidade das orquídeas, certo? Shen Linjian mostrou um sinal de surpresa em seu rosto. Como esse cara sabia que íamos explorar as ruínas antigas da cidade das orquídeas? Este assunto sempre foi feito em segredo sem dizer a ninguém. Se nossas famílias soubessem desse assunto, então certamente seremos impedidos de ir. Quem é você?
Shenlin Jian estreitou ligeiramente os olhos, dentro deles piscou uma pitada de luz perigosa. Nili! Nili! Shenlin Jian de repente se lembrou, recentemente Nili tem sido famoso. Dizia-se que ele mesmo danificou a reputação da família sagrada sobre uma questão de fraude de padrão de inscrição, mesmo Shenlin Jian sentiu vergonha deles. Eles dizem que você leu todos os tipos de livros antigos. Certamente, eu li qualquer coisa que possa ser encontrada na biblioteca. Nili ligeiramente acenou com a cabeça, revelando um forte senso de autoconfiança. Ah, tão grande Tom! Você ainda não foi submetido à puberdade, mas se atreve a dizer que leu todos os livros antigos na biblioteca. Como é ridículo! Mesmo se você tivesse lido desde que você estava no ventre, você não poderia ter lido tantos livros. Algumas pessoas ao lado zombarão. Nili, essa pessoa é de fato interessante. Shenlin Jian não duvidou das palavras de Nili, tocando suavemente o dedo na mesa enquanto ele dizia: já que você leu tantos livros, você sabe de que era as ruínas da antiga cidade das orquídeas pertencem. De acordo com as pistas presentes encontradas, os edifícios das ruínas da antiga cidade das orquídeas são redondos, porém toda a cidade é quadrada, e com tal construção há apenas duas eras compatíveis. Um delas seria a Era do Vento Nevado e o outro seria a Era do Império Sagrado. No entanto, tendo em conta murais, ouvi dizer que algumas pessoas encontraram um grande mural de lótus. Os murais de lótus eram populares no período posterior do Império Sagrado, então eu posso ter certeza de que as ruínas da antiga cidade das orquídeas pertencem à era entre o período posterior do Império Sagrado ao período da Era das Trevas. O tom de Nili não era lento nem rápido como a análise da origem das ruínas da antiga cidade das orquídeas. Ao ouvir o discurso de Nili, os subordinados de Shenlin Jian ficaram com cara de bobo, eles não entenderam nem metade do discurso de Nili. Bom? Shenlin Jian de repente se levantou. Ele nunca pensou que Nili poderia facilmente determinar a origem das ruínas da antiga cidade das orquídeas. Embora o conhecimento possa parecer simples, mas alguns dos historiadores da Cidade da Glória poderiam nem mesmo ser capazes de ter tais investigações em profundidade. Ele olhou para Nili, revelando admiração através de seus olhos. Siga-me de agora em diante, eu vou lhe fornecer materiais de treinamento e aprendizagem. O que me diz sobre isso? Os subordinados de Shenlin Jian ficaram um pouco surpresos, não esperavam que Shenlin Jian valorizasse Nili assim. Tornando-se subordinado de Shenlin Jian, Nili riu levemente, dizendo: desta vez é cooperação, cada um leva o que ele precisa. Acredito que ninguém entende a estrutura das ruínas da antiga cidade das orquídeas melhor do que eu. Se houver um tesouro, eu escolherei primeiro um item, os outros serão seus. Se isso não for possível, terei que ir sozinho. Escolher o primeiro item, quem você acha que é? Ainda não entrou na categoria de bronze e ousou falar com o nosso jovem mestre Shen. Shenlin Jian olhou para Nili. Seu corpo emitiu um forte senso de autoconfiança, fazendo com que ele estivesse perplexo em seu coração. Nili nem sequer alcançou a classificação de bronze, de onde conseguiu sua confiança. Eu garanto que não haveria definitivamente uma colheita se você me levar junto. Nili disse orgulhosamente. Ele claramente sabia da localização do tesouro nas ruínas da antiga cidade das orquídeas, que é precisamente por isso que ele está tão confiante. Shenlin Jian tinha um pedaço do mapa das ruínas da cidade antiga da orquídea, no entanto, estava incompleto.
Ele ficou em silêncio por um momento. Poderia ser que Nili tinha um mapa de tesouro mais completo nas mãos dele. Ok, você tem um negócio. Eu vou repetir, se você me seguisse, não haveria nenhuma falta de benefícios. Se você não estiver disposto, eu ainda acredito que haverá chances de cooperar no futuro. Shen Lingyan orgulhosamente riu. Os subordinados de Shen Lingyan foram surpreendidos. Ele realmente concordou com isso. Espero que possamos cooperar felizmente. Nili calmamente disse, em seguida, se virou e saiu. 3 dias a partir de agora, às 6 horas da manhã, vamos nos encontrar aqui. Shen Lingyan olhou para a parte de trás de Nili, que está atualmente de pé, e revelou um sorriso pouco brincalhão em seu rosto. Nili, esse cara, é bastante interessante. Explorando ruínas antigas da cidade de Orquídeas. Parece que ainda há alguns preparativos que precisam ser feitos. Nili murmurou. Ele precisaria se preparar como se estivesse sozinho, porque ir até ruínas da antiga cidade das Orquídeas sem chegar à categoria de bronze ainda era bastante perigoso. O tempo passou e a tarde chegou. Associação da Alquimia da Cidade da Glória. A diretora da Associação de Alquimia era uma mulher chamada Yantin. Embora ela tenha apenas 25 anos, ela conseguiu sucesso em uma idade jovem. Yantin era apenas uma espiritualista demoníaca de nível ouro, e, embora não pudesse ser considerada excelente, suas realizações já superaram a de alguns dos caras mais velhos da Associação de Alquimia. Como ela era muito bonita, quando ela acabou de começar como diretora da Associação de Alquimia, as pessoas na Associação de Alquimia em sua maioria pensaram que ela usou sua aparência para obter essa posição, mas como Yantin lentamente revelou seu talento, aqueles que fofocavam sobre ela calaram a boca rapidamente. Como de costume, Yantin estava coletando todas as cartas na caixa de correio da Associação de Alquimia. Vários alquimistas iriam escrever as suas experiências que tinham quando refinavam uma medicina em uma carta e, em seguida, a Associação de Alquimia iria organizar as cartas contendo as experiências destes alquimistas em um livro que iria distribuir a cada alquimista. Com 90% dos antigos livros de alquimia sendo perdidos, embora um alquimista sendo muito importante, devido aos efeitos limitados dos elixires, alquimista tornou-se uma ocupação embaraçosa na Cidade da Glória. Yantin abriu uma carta após a outra. Algumas das cartas eram cartas de amor confessando seu amor por ela, mas essas foram jogadas de lado por ela sem hesitação, e logo, uma das cartas chamou a atenção de Yantin. Sobre a aplicação da grama de bruma púrpura na alquimia. Yantin franziu ligeiramente o senho, a dúvida mostrando em seu rosto branco delicado. Que outros efeitos existem para a grama de bruma púrpura, exceto queimá-la para repelir insetos? Yantin continuou lendo a carta que descrevia os usos da grama de bruma púrpura. Ao refinar pílulas de fortalecimento de alma e pílulas melhoramento espiritual, adicionando um pouco grama de bruma púrpura que poderia aumentar o efeito da pílula em 30%. Ao combinar grama de bruma púrpura e 5 outras ervas ao tomar um banho de ervas com eles, pode-se nutrir a força da alma e assim por diante. Mais de 60 usos de grama de bruma púrpura foram listados. Dentro desses 60 usos, quase metade deles eram extremamente valiosos. Se todos eles forem provados, em seguida, o preço da grama de bruma púrpura iria disparar várias dezenas de vezes. Yantin friamente zombou tentando emprestar minha mão para aumentar o preço de grama de bruma púrpura.
Você vai pelo menos ter que vir acima com algo mais realista. Esta pessoa é definitivamente um mentiroso. Yanshin jogou a carta de lado como ela não podia acreditar que uma grama de bruma púrpura comum teria tanto efeito. Olhando para as outras cartas, Yanshin teve alguma hesitação. Se a grama de bruma púrpura fosse ter tantos usos, então isso afetaria muito o desenvolvimento de alquimistas incontáveis. Esqueça, vou tentar. Venha, passe-me alguma grama de bruma púrpura. Yanshin gritou. Há muito pouco armazenado nos estoques de ervas na Associação de Alquimia, então alguém deve ser capaz de encontrar alguma grama de bruma púrpura para ela. Logo, alguém trouxe algumas gramas de bruma púrpura. Diretora Yang, o nosso armazenamento de grama de bruma púrpura não é muito, temos apenas 3 quilos dela. Yanshin franziu ligeiramente o senho. Recentemente, houve uma grande aquisição de grama de bruma púrpura por alguém, como ela era diretora da Associação de Alquimia, como ela não saberia? Ok, eu sei. Yanshin balançou a cabeça, começou a usar grama de bruma púrpura para refinar a pílula de fortalecimento de alma e a pílula de melhoramento espiritual. Pílula de fortalecimento de alma e pílula de melhoramento espiritual foram transmitidas na Cidade da Glória há centenas de anos. Ninguém se atreveu a alterar as suas fórmulas, depois de todas as matérias-primas necessárias para estes 2 comprimidos eram muito caros. Falhar uma vez faria com que o alquimista sentisse mágoa por causa disso, então quem ainda ousaria adicionar casualmente outros materiais?